Vamos ver então o vídeo que o Hyper mandou aqui. Como Sonic Riders Zero Gravity arruinou a franquia Sonic Riders. Eita! Olha, de todos os Sonic Riders, o que eu menos joguei foi o Zero Gravity mesmo, mas eu não diria que ele é tão ruim assim. Mas claro, eu joguei muito tempo atrás. Minha memória pode estar Sonic muito Riders fodida. é um dos jogos de corrida mais diferentes que a gente tem, tendo muitas mecânicas que podem ser Esse consideradas jogo que é tão complexas demais amado. pra muita gente, já que naquele jogo você tem que cuidar sua gasolina, que lá é ar, tem que ficar fazendo as manobras e caindo do jeito certo, tem todo o sistema de segurar o botão pra pular nas rampas, e isso pode afastar muita gente daquele jogo. Não pela qualidade dele, que é muito boa, mas sim porque tem gente que prefere algo mais simples. E é por isso que a Sonic Team, na hora de fazer uma continuação, resolveu fazer algo mais simples, e foi assim que surgiu Sonic Riders Zero Gravity. Um jogo que tenta simplificar ao máximo tudo que a gente tinha no primeiro e adicionar umas coisinhas a mais com poderes de gravidade. Mas será que esse negócio deu certo? Nem sempre simplificar as coisas é uma boa alternativa. Então venha comigo e vamos ver se no fim esse jogo é bom ou não. Mas antes da gente começar o vídeo, eu gostaria de agradecer a todos os membros do canal, incluindo Joe, Dantezin, Gabriel HP10, Nimus Library, Senhor JC, Kyojin, Igor Miguel, Matt na voz, Sala do Tiger, Leonardo Pereira, Patrick Cara, JS muita Lima gente. e Igor Miguel rumo ao paraíso. E se também quiser virar membro Pega do canal, pensando nos clica no nomes. botãozinho que tá embaixo ao Que lado isso, do link cara? da descrição e dá uma olhada nos benefícios. Eu sou o Eric, aquele que irá se tornar o melhor youtuber de todos. E sejam muito bem-vindos a mais um Spectre Review! Sonic Riders Zero Gravity foi novamente desenvolvido pela Sonic Team e publicado pela SEGA, e saiu no dia 8 de janeiro de 2008 para Wii e PlayStation 2. E esse Ok. jogo aqui tenta ter uma história mais complexa do que a do primeiro Sonic Riders, e ele consegue. Tanto é que é uma história tão viajada que poderia ser uma história de um jogo de plataforma do Sonic mesmo. É bem interessante e acrescenta muita coisa na lore, já que isso expande ainda mais a história dos babilônicos, os descendentes dos Babylon Rogues, os antepassados do Jet, da Wave e do Storm, os protagonistas de Sonic Riders, tecnicamente. E aqui fala sobre como eles eram uma civilização alienígena que veio pra Terra, e aí tem esses anéis com poderes de gravidade que davam poder pra nave deles, mas foram espalhados pela atmosfera da Terra porque se ficassem juntos iam fazer um buraco negro. Aí no presente o Eggman fez um monte de robô que espalhou pelo mundo fingindo que eram do bem, mas na verdade era tudo um plano pra ele fazer os robôs se rebelarem contra a humanidade quando estivessem bem espalhados por aí. E acaba que o núcleo desses robôs é feito com um desses anéis mágicos aí. E aí os robôs se rebelam contra toda a humanidade, querem juntar todos os anéis e ir pra Arca, e aí isso acaba fazendo um buraco negro e todo mundo tem que se unir pra enfrentar Pariu, eles. velho. E nem o Eggman entende direito o que tá acontecendo no jogo. Meio que cada personagem sabe um pedaço diferente da história e no fim vira uma bagunça, mas é uma história interessante. Eu achei meio difícil Daria facilmente pra ser uma história de uma franquia principal mesmo, velho. de acompanhar a explicação deles durante o jogo, mas deve ser porque eu sou meio burrinho. Basicamente, os babilônicos tinham esses anéis gravitacionais que faziam a nave deles, que é uma ilha voadora, voar. E os gráficos desse jogo são super agradáveis. Esse jogo saiu lá em 2008, então o pessoal já sabia muito bem como funcionava o hardware do PS2 e do Wii, fazendo Sim. com que esse jogo pudesse aproveitar ao máximo o potencial dos consoles, principalmente do Wii. Primeiro que o estilo artístico do jogo é muito mais futurista e sci-fi do que o primeiro Sonic Riders. Mas isso não faz ele ser menos estiloso, porque ele ainda é um jogo estiloso pra caramba do seu próprio jeito. Já que ele não tem mais aquele estilo arte de rua, grafite, mas o novo estilo tecnológico até que combinou muito bem. Os personagens ainda têm esse drip, essas roupas super maneiras. E a única coisa que foi afetada mesmo pra mim foram os menus do jogo que ficaram um pouquinho mais sem graça. Mas todo o estilo artístico realmente tá bonito. E a gente pode ver isso principalmente nas pistas, onde agora tem muito mais luzes se movendo, objetos interativos e detalhes no geral que deixam as pistas mais vivas. Eu gosto como, mesmo tendo muita pista com um estilo tecnológico similar, elas ainda consigam ter paletas de cores distintas, o que ajuda a dar originalidade para cada pista que você vai correr. Não tem nenhum lugar que seja parecido aqui, mesmo que, assim como no primeiro jogo, tenha duas pistas para cada lugar. E eu gosto principalmente de como os personagens são bonitinhos nas cutscenes. As cutscenes são muito bem animadas por algum motivo, e tem cutscene pra caramba nesse jogo. Realmente fizeram como se fosse um jogo principal do Sonic, eles não trataram isso daqui como um simples spin-off. E sinceramente, Cara, tem um bagulho que eu gostava no Sonic Riders, era liberar o Shadow,
Aí eu pegava o Shadow, pegava os patins, só pra ficar vendo. Cara, não é nem pra. Não precisava nem ganhar. Só queria ficar andando com o Shadow de um lado pro outro com os patins pra ficar jogando com o Shadow. Realmente é isso que tá faltando pra jogos spin-off hoje em dia. Serem tratados com o respeito que merecem, porque disso eu não vou reclamar de Sonic Riders. Fizeram um ótimo trabalho na Você gostava de apresentação sentir o e na Shadow? música Exatamente. também. A soundtrack aqui agora tá mais tecnológica, mais futurista, mas claro, tem algumas musiquinhas que fogem desse padrão, como as músicas dos templos. Mas cara, essa soundtrack enriquece ainda. Pior que eu nunca joguei Riders. Cara, teu PC deve rodar Riders, mano. Pra você pegar aí o de Wii, que é melhor otimizado, mais bonitinho também. Acho que você consegue. Mais os visuais do jogo e combina com toda a sua estética, sem comprometer nada da identidade que ele cria, enriquecendo ela. Falando em Wii, eu vou baixar o jogo do Shadow, a versão de Wii, que é a mais bonitinha. Acho que eu vou jogar em live, velho. Ainda mais. São músicas Só até deu que vontade longas um e que tempo vão ficar atrás. presas na sua cabeça. E elas também são reativas. Quando você usa certos poderes de gravidade, a música vai mudar, fazendo com que ela seja mais influenciada pela gameplay e tornando todo esse pacote de arte do jogo bem caprichado. Mas agora indo pra gameplay, as coisas vão ficar esquisitas. Primeiro falando dos personagens, a gente tem uma quantidade de personagens similar à do primeiro jogo, só que com seleções diferentes. Com a coisa mais notável sendo agora a inclusão do Silver e da Blaze, que agora puderam ser adicionados porque eles existem agora, né? Só que temos alguns personagens que foram removidos daqui, como alguns personagens de outras franquias da SEGA, incluindo o Ai Ai. Tiraram o Macaco Bola, mas botaram o Billy Hatcher no lugar dele, pelo menos. E aqueles dois robôs do Eggman agora foram substituídos por esses outros dois robôs do Eggman também. Só que esses dois são muito parecidos aqui no jogo, mesmo que eles tecnicamente não sejam, fazendo a tela de personagens parecer mais vazia, já que pelo menos no outro jogo os robôs eram de cores bem distintas pra E a estética também era mais legal, né? disfarçar. Mas é uma boa seleção de personagens de qualquer forma. E diferente do primeiro jogo, onde cada personagem meio que já tinha o seu tipo, como velocidade, voo e força, aqui eles só servem pra ter status passivos, com cada um tendo seu peso, velocidade e coisas que vão impactar sua física. Mas o que majoritariamente muda as classes dos personagens aqui são as pranchas, que assim como no jogo anterior, você pode selecionar várias pra cada personagem, apesar de que cada um deles tem sua prancha padrão. E aqui as pranchas meio que tem suas funções base, mas também tem upgrades. Upgrades esses que você pode fazer no meio da corrida, coisa que não existia no outro jogo, porque lá você só subia de nível e aumentava as habilidades gerais. Aqui cada upgrade vai realmente ter uma função única. Por exemplo, aqui nós temos vários tipos de prancha. As pranchas normais, que nesse jogo aqui não possuem nenhuma habilidade única e só consegue a habilidade de derrapar em corrimões através de upgrades. Isso se a prancha específica tivesse upgrade. Aí a gente tem os patins, que esses sim podem andar nos corrimãos. É Tem muito as legal. motos, que dão poder de quebrar objetos pros personagens. E esses Air Rides, que é o nome desse negócio aí, que faz os personagens voarem. Só que de adição nova nesse jogo nós temos o Yacht, que é meio que esse patinete aí que também pode voar, mas se você ficar atrás dos inimigos vai pegar um boost tipo vácuo. E Ah, esse bagulho aqui é tipo aquele glider que o pessoal usa na água, né? também temos o tipo Roda, que dá o poder de força pros personagens pra quebrar objetos também, só que dá a habilidade de fazer drift. E sim, você não pode fazer drift com qualquer outra coisa que não seja esse tipo de Extreme Gear. Ou com aqueles robôs, porque eles literalmente são uma roda. Daí eu não lembro desse bagulho, velho. Claro, eu joguei há muito tempo, mas. Então já vou dizendo aqui que o sistema de drift foi removido do jogo e relegado somente a esse tipo específico de prancha. Apesar de que é um drift bem mal feito, você tem que pular pra ativar ele e não é tão Mario responsivo Kart? quanto era lá no primeiro jogo. E as habilidades de subir de nível com as pranchas aqui são umas coisas bem malucas. Porque como eu disse, algumas podem mudar de formato, tipo a prancha vira uma moto, mas também tem algumas coisas mais específicas para cada prancha. Como, claro, as pranchas que podem usar todas as habilidades, mas tem algum debuff. Prancha que não pode usar nenhuma habilidade, mas tem alguma vantagem. E coisas mais bizarras, como a prancha Anjo e Demônio, onde você só tem um upgrade e o jogo vai escolher aleatoriamente se você vai ter um upgrade de Anjo ou de Demônio, cada um te dando vantagens e desvantagens diferentes. Então, apesar de ser um sistema meio complicadinho de entender, você tem que ficar vendo quais são os upgrades de cada prancha na corrida, até que funciona porque apresenta várias ideias diferentes para as pranchas que o jogo te dá. Apesar de que eu ainda prefiro o estilo do primeiro jogo, onde era mais direto ao ponto, não tinha upgrade de prancha, você escolhia a prancha e ela já tinha a habilidade dela certinha. Sem contar que as habilidades de grind, força ou voo era dos personagens, não das pranchas. Aqui as pranchas principais dos personagens começam no nível 1 sem poder fazer nada.
Isso realmente é um bagulho bem. É uma quedinha, tá? Pensando assim, é um bagulho que realmente dá uma quedinha no jogo. Stux Review. Stux Review. Mas a gameplay padrão desse jogo aqui segue algumas coisas que tinha no Sonic Riders 1, como o fato de que você acelera automaticamente, os inimigos deixam vácuo atrás deles, apesar de que agora você tem que pular no vácuo pra fazer manobra, não faz automático. Você também tem que correr até a linha de chegada pra começar a corrida, e até mesmo tem aqueles itens que você pega, tem essa porcaria de bola de ferro aí que te deixa sem poder fazer nada. O item que só cancela todos os upgrades da sua prancha, sério, por que existe Caralho, upgrade velho. negativo nesse negócio? Mas enfim, basicamente é só isso que se manteve do jogo anterior, porque agora pegar moedas não é pra upar o nível do seu personagem no geral, que nem era naquele jogo, e sim pra pegar esses upgrades aí da prancha. Você não tem mais o dash pra bater nos inimigos, não tem mais o sistema de ar onde você gasta a gasolina e tem que correr até recarregar, não tem mais o drift, que eu sinto muita falta, e a pior remoção de todas, o sistema de atirar furacão pra trás. Eu adorava atirar furacão. Não, tô brincando, não é esse, ninguém lembra desse. O pior mesmo é o sistema de rampas, porque no primeiro jogo isso daqui era uma das coisas mais divertidas. Você tinha que segurar o botão, segurar alguma direção pro seu personagem ir e soltar no momento certo na ponta da rampa, podendo girar o analógico no ar pra fazer manobras diferentes e ganhar sua pontuação diferente, tendo que tomar cuidado pra cair de pé, pra não perder velocidade e seu rank, o que afeta diretamente quanto ar você ganha pra sua prancha. Esse sistema era levemente complexo pra um jogo de corrida assim, E muito divertido. dava mais criatividade Isso eu e lembro. escolha pro jogador, deixando tudo mais frenético e dinâmico. Só que nesse jogo aqui, tudo que você tem que fazer quando chega numa rampa é apertar o botão de pulo quando chega na ponta dela. E é só isso, o seu personagem vai fazer todo o resto sozinho, você não tem que ficar Nossa. girando o analógico no ar pra fazer manobra, nem nada. Nem mesmo tem que cuidar pra cair de pé no chão, se você apertar no momento certo, ele já vai fazer tudo automaticamente. E isso é muito chato. A remoção disso, do sistema de drift e até mesmo Imagina um remake hoje em dia, porra, se fizessem com base no primeiro, não no que a gente tá vendo aqui do Zero Gravity, talvez seja bom. Eu gostaria. do dash pra bater nos inimigos deixou a gameplay tão mais chata e parada, parece que o jogo se joga sozinho. Mas claro, para o negócio não ficar tão vazio assim, tentaram colocar sistemas novos, que aqui são sistemas de gravidade, com a gravidade que você gasta sendo enchida do mesmo jeito que você encheria o seu ar no jogo anterior, é uma barrinha ali na tela. E isso tem duas habilidades. A primeira é essa onde você para no ar e pode dar um dash pra qualquer direção. Isso serve pra você pegar alguns atalhos em rampas, o que eu acho bem maneiro, porque é algo que realmente vai precisar que você controle o jogo, não vai te colocar sozinho no atalho. E também serve pra substituir o drift em curvas mais fechadas. E nesse caso eu não gosto dessa habilidade. Chega uma curva Se é assim, porra, seria muito mais legal manter o drift, né? Gostaria também, cara, com modo online esse jogo seria muito louco, velho. Seria o que tem de Mario Kart hoje em dia, cara. Poderia ser a franquia de Mario Kart de Sonic. você tem que usar essa habilidade e andar bem devagarinho com a câmera pro lado e soltar só pra fazer uma curva. O que deixa o jogo mais lento e monótono, na minha opinião. Sério, por que é um negócio tão lento? E a outra habilidade que você tem é a habilidade de sair voando pra frente, como se fosse o especial do seu personagem. E isso serve pra algumas sessões. Tu ativou o modo Chaos Control no Shadow, no jogo do Shadow. E foi. Específicas em linha reta das fases, onde você tem que usar essa habilidade e ficar encostando em objetos que vão voando pela tela pra ganhar ainda mais velocidade. Então meio que toda fase tem uma seção específica pra você usar essa habilidade. O que então, parando pra pensar, não serve pra muita coisa, porque Sega tá voltando ao auge, vai que, né? Quem sabe, né? todo mundo vai poder usar isso na mesma ocasião que já foi feita especificamente pra isso. Você não tem liberdade sobre essa habilidade. Você pode até tentar usar em outras ocasiões, mas na maioria das vezes você só vai ficar em desvantagem. É um negócio feito pra ser usado em situações específicas, fazendo a gameplay no geral ser chata. Esse jogo praticamente se joga sozinho pra você. Você não tem que ficar fazendo drift, não tem que dar dash pra bater nos oponentes, não tem que cuidar da sua gasolina, não tem que fazer manobra. Então você faz o quê? Não faz nada. Você só vai dirigindo ali, faz ocasionalmente aquele drift, se é que dá pra chamar isso daquilo, porque é só um dash de gravidade pro lado. Ocasionalmente também usa aquele especial em que você sai voando pra frente sozinho, sem ter nenhuma desvantagem nem nada, porque é uma seção específica da fase pra aquilo. E só vai ficar interessante mesmo quando você vai usar a habilidade de parar a gravidade pra dar um dash pra pegar atalhos. A gameplay é 1000 vezes pior do que do jogo anterior, e sim, de fato ela é mais fácil pra aprender, você não vai ter dificuldade de entender o que fazer. Mas isso nem sempre significa que algo é melhor, e definitivamente esse não é o caso. Poderiam só ter feito
feito um modo automatizado e um modo manual na gameplay, pro negócio não ficar tão monótono Anteninha assim, de Mario e os Kart. iniciantes ainda terem uma forma mais confortável de jogar. E o sistema de upgrade de prancha, como eu já mencionei, não é nada demais. Eu sinceramente preferi as pranchas de um modo só, fazendo tudo que elas podem fazer direto. Então, é aqui que tudo cai por terra. O jogo é bem estiloso, mas a gameplay, né. Editor trollou porque... Ah, o áudio. Cara, o foda É é bem que, estiloso. pensando certinho agora, cara, o primeiro jogo era bom pra caralho. O Zero Gravity, ele não é tão legal não, Mas mano. a gameplay, Só tipo, pensando assim mecanicamente, parece ser muito maneiro, mas só isso, sabe? né. Só que esse jogo aqui tem pelo menos uma boa quantidade de modos pra você jogar. Você tem o modo história sendo dividido pelo dos heróis e dos Babylon Rogues, assim como era no primeiro jogo, só que agora a história final é na do Babylon Rogues, não tem uma terceira. Você tem um modo de missõezinhas que pode fazer nas fases do modo história por algum motivo. Tem o modo Grand Prix normalzinho, modo de corrida livre, modo Time Attack. Aí tem o modo batalha, só que é bem desconfortável de jogar, você tem que ficar parando a gravidade pra tirar uns mísseis. E também Nossa. tem o modo Rocket League, onde vocês Ué. meio que jogam basquete usando as pranchas. Vocês têm que usar o poder de gravidade pra bater com a prancha na bola e fazer pontos. Nossa. Eu não sei de onde tiraram esse modo, mas ele até que é divertido, Ok, isso é inesperado. apesar de extremamente desengonçado. Realmente é só um minigame pra você se divertir quando não tem nada pra fazer. Além de que, claro, você tem extras pra ver cutscenes e coisas do tipo, e também a lojinha onde pode comprar as pranchas pros personagens. E as pistas que você tem aqui são poucas, assim como no primeiro jogo. Só que elas são mais sem graça do que naquele jogo também. O fato de terem tirado algumas funções da gameplay do jogo fez com que as pistas tivessem que ser mais simples. E apesar de todas serem muito bonitas, elas funcionalmente são bem paradas. Elas não têm muitas curvas que você não precise ficar usando aquele negócio de gravidade. Não tem muitos atalhos legais que você possa fazer sem usar aquele negócio de gravidade. E no geral possuem uma composição mais simplificada, sem tantos caminhos que se bifurcam ou mecânicas especiais. Um ótimo exemplo de comparação é só colocar a pista especial da SEGA desse jogo com a do jogo anterior. Lá você podia pegar o Crazy Taxi de carona, você passava por uma fase do Super Monkey Ball, aí naquele minigame de recarregar gasolina você virava um ovo, enquanto aqui você só tá andando por uma cidade sem interagir com nada da SEGA, literalmente só uma cidade normal, com umas rampinhas ali, uns atalhos que você pode fazer com antigravidade, e é só isso. Todos os atalhos desse jogo são basicamente os mesmos. Realmente tá faltando criatividade nas mecânicas das pistas. Putz. Ainda mais considerando que em todas elas eles tiveram que deixar alguma linha reta gigante, só pra você usar aquela habilidade de se jogar pra frente. Então, os atalhos são mais fracos, a composição das pistas é mais fraca e as mecânicas Isso que é elas apresentam são mais decadência? fracas Porra, também, nem me fazendo com fala. que as pistas do Sonic Riders Zero Gravity sejam piores do que as do primeiro jogo. Tipo, olha isso, cara, tem alguns atalhos na pista que você só pode pegar se tiver usando um item especial que deixa seu personagem fora da prancha. Um item que funciona igual a estrela do Mario Kart, você fica fora da prancha batendo em tudo, que dura pouquíssimos segundos, então é um atalho basicamente inútil porque você raramente vai ter oportunidade de usá-lo. Qual é a chance de você pegar a estrela do jogo que vai durar só alguns segundos e tiver perto desse atalho no mesmo momento? Sério, por que colocaram tantos atalhos desse nas pistas? Caralho, velho. Então, Sonic Riders Zero Gravity é pior do que o primeiro jogo. Já que o primeiro jogo, na verdade, eu considero como um dos melhores, se não o melhor jogo do Sonic pra mim. E esse jogo aqui não é ruim de todo modo. Você pode se divertir com ele e não tem nada extremamente ofensivo que vai estragar a sua experiência. Ele só é chatinho, monótono e estragou muitas das coisas que o primeiro jogo apresentava, levando aquelas críticas dos controles do primeiro jogo ao extremo e tirando toda a complexidade que a gameplay poderia ter, onde o jogo basicamente agora se joga sozinho pra você. Mas pelo menos ainda é um jogo muito mais criativo do que muitos outros spin-offs de corrida que a gente tem. Apesar de eu ter falado que as pistas são mais simples, com muito menos coisa pra fazer nela, É foda. Que é aquele bagulho, né? Sonic Riders do primeiro, ele veio com uma proposta muito boa. Vamos ser um jogo de corrida de Sonic, com as mecânicas bem diferentes e com muita complexidade. Isso não é ruim. Só que eles, em vez de se manterem no nicho e buscar mais ainda esse pessoal que gosta desse estilo mais complexo de gameplay, eles tiraram tudo que o pessoal antigo gostava e deram para um público novo que, pelo jeito, nem pegou muito esse jogo, né?
elas ainda são melhores do que 90% dos jogos de kart que a gente tem por aí. Então não me leve a mal, esse jogo aqui não é ruim. Ele só é bem pior do que o primeiro jogo, mas isso porque o primeiro jogo era um dos melhores jogos do Sonic. Aquele sistema de corrida do Sonic Riders 1 é perfeito, fazendo o Sonic Riders 2 ser uma continuação bem decepcionante, que praticamente matou a franquia considerando que veio depois. Mas como um jogo sozinho, ele pode te divertir um pouco e tem bastante coisa pra fazer. Então, se você quiser mesmo, pode dar uma chance pra esse jogo, só leve em consideração que você não vai ter o mesmo nível de complexidade que tinha no primeiro. O que algumas pessoas podem achar algo bom, apesar de que, objetivamente, é uma gameplay mais fraca. Mas se quiser dar um jeitinho nisso, existe um mod pra esse jogo chamado claro que tem. Regravitified, onde eles adicionam praticamente tudo o que eu reclamei que não tava nesse jogo aqui. Tem drift, tem que segurar o botão pra pular nas rampas, e tem até mesmo dash nos personagens novamente. Então eu recomendo na verdade você usar aquele mod, porque o jogo Vanilla é bem inferior. Mas pelo menos a gente pode considerar que esse jogo aqui inventou Rocket League, né? Olha só. Qualquer coisa, pelo menos Rocket League só existe por causa de Zero Gravity. Cara, sei lá. O pior é que eu lembrava do Zero Gravity como um jogo muito bom. Só que pelo jeito era mais da minha memória. Porque pensando em como o jogo é, né, pelo que foi dito, o primeiro jogo ele é muito, muito superior. As mecânicas dele são muito mais atrativas e mais legais. E quem sabe, né, o Hyper deu a ideia de, pô, será que um dia não sai um remake, sabe? Vai saber. Sei lá, seria legal. Né? Aproveitar o momento. Quem sabe, né? De qualquer forma, é isso. O vídeo original tá na descrição, é o primeiro link aí. Logo abaixo tá meu outro canal e minhas redes sociais. Nas minhas redes sociais eu sempre aviso quando começa a live. Começou a live, ou às vezes até antes da live começar, eu mando lá no Instagram e no Twitter. Eu aviso lá com o link para vocês entrarem. Mas caso vocês queiram também, agora a própria Kik notifica no aplicativo no celular. Então você pode ir aí no comentário fixado que tá o link da Kik. E lá se inscrever, dar o follow, né, seguir e ativar as notificações. Que no próprio aplicativo vai te chegar uma notificação avisando. Então, né, se você quiser acompanhar as lives, é isso. De qualquer forma, eu vejo vocês no próximo vídeo. Valeu, falou e tchau.